1 de Reis, capítulo 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4,5 metros à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2,25 metros de largura, o andar intermediário tinha 2,60 metros, e o terceiro andar tinha 3,15 metros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados de pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada do andar inferior ficava ao lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo, cada um tinha 2,25 metros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei, por meio de você, a promessa que fiz ao seu pai Davi: viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Amém. Quando eu estava estudando essa palavra, eu só lembrei de muita coisa, pensei em muita coisa, mas 2 irmãos me vieram à mente. E 2 irmãos que gostam de construção, gostam de construir, e a vida inteira eles fizeram disso, né? Pastor Raimundinho e o presbítero Carneiro, Francisco Carneiro. Lembrava muito, né? Falando de igreja na Bíblia, e eu sempre lembrava deles. Me vinha à mente esses detalhes, detalhes minuciosos que a Bíblia traz. Eu me lembrava muito como deve ser difícil uma construção, complicado uma construção. Agora, no caso de Salomão, ele teve uma orientação direta do próprio Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre um tempo especial em que Deus decidiu morar no meio do seu povo. Quero conversar, e eu me lembro que, dentro desse contexto, o reinado de Salomão, que vai ali de 970 a 931 a.C., ele que era filho de... Salomão era filho de... Com quem? Exatamente, Betseba ou Batseba eram os pais do Salomão. Salomão que sucedeu Davi no reino. Nós vimos isso em 1 de Reis, capítulo 1, que ele sucedeu um momento de transição no reinado, e ele recebeu um reino unificado, um reino pacífico, um reino onde as coisas aconteciam, era um reino próspero, e Israel vivia um tempo estável, um tempo bacana lá, de estabilidade mesmo. Nesse 4º ano que nós falamos aqui, no capítulo 6, a construção do templo começou. Já havia sido profetizado, mas naquele momento, nesse tempo que nós lemos aqui, estava começando a construção do templo a partir de Salomão. E isso se deu 480 anos depois que o povo de Deus havia saído do Egito.
480 anos depois. Em 2 Samuel, capítulo 7, vai falar sobre essa profecia de que Davi tentou construir o templo. Aí Deus falou, não, calma aí, você tem as mãos sujas de sangue, mas o seu filho, o seu herdeiro, vai construir uma casa para mim. Estava aqui se construindo. Nós vimos no capítulo 5 que o Salomão, ele precisou de ajudas fora do povo de Deus. Outros reis, outras cidades, outras localidades ajudaram com cedro, por exemplo, para que aquilo pudesse ser construído. Ou seja, ele buscou trabalhadores especialistas para a construção do templo. E aí chega nesse capítulo que nós estamos vendo que o templo ali era algo grandioso, era algo rico, era feito de ouro, de madeira mais especial que tinha. Esse período onde o Israel vivia a estabilidade podia comprar tudo isso. Vamos ver no capítulo 7, todos os detalhes interior desse templo, e no capítulo 8 também, a gente vai ver a magnitude do templo por Salomão. Acontece que o que faz diferença aqui no que nós queremos conversar é que o ouro é o importante porque era o melhor produto que tinha, o cedro a melhor madeira, as coisas estavam acontecendo minuciosamente conforme Deus havia orientado, porém, o mais importante é que a glória de Deus enchia aquele lugar. No capítulo 8, a gente vai ver sobre isso. Em pelo menos 2 momentos, a glória de Deus enchia o templo, e aquilo é que era importante, não o ouro, não o cedro, não o espaço, não o tamanho. A glória de Deus é que enchia aquele lugar. E por fim, Salomão finaliza o capítulo 8 com uma oração. Aliás, muito provavelmente a mais bela oração do Antigo Testamento, a maior oração, Salomão, é coisa mais linda, exaltando o nosso Deus. No capítulo 8, o Salomão finaliza com esta oração. Imagina comigo, o povo que sai do Egito caminhando, por 40 anos, eles tinham uma tenda para representar, simbolizar a presença de Deus, ou seja, o centro da adoração eram em tendas, que eles ficavam colocando por onde passava. Naquele momento, quando saía do Egito, eles adoravam a Deus nas tendas. Depois disso, depois de um tempo, séculos depois, Deus, o próprio Deus, escolhe habitar no meio do seu povo. E aí acontece a construção do templo de Salomão. Sabe o que eu percebo aqui, antes de entrar de fato no texto? É que desde o Éden, presta atenção, desde o Éden, Deus deseja habitar com o seu povo. Lembra que ele, todos os dias, no final da tarde, o que ele fazia? Ele ia ao jardim para conversar com a humanidade. Ele ia bater um papo com Adão. Ele queria estar no meio do seu povo desde o Éden. Na caminhada do povo no Egito, também ele habitava nos tabernáculos, e agora ele orienta a construção do templo para que ele pudesse ser adorado naquele lugar. Vendo isso, meu povo, sabe o que me veio à mente? E aí ontem eu estava no aniversário, eu viajei muito, né, Imagina um Deus infinito, um Deus grande, um Deus que não cabe em lugar nenhum, dado o seu tamanho, ele decide caber ou entrar em um espaço, num templo, que ele orienta como fazer para ser adorado. É como se fosse o sol, o aniversário de ontem, né? O sol entrando numa vela, não dá, né? O mar, a propósito, entrando num copo com água, a propósito, está difícil aqui. Um mar num copo com água, não dá. Aparentemente, é impossível, mas para Deus, isto é real. É impossível, mas é real, porque Deus é o Deus de todas as coisas.
O sol numa vela não dá, o mar num copo com água não dá, mas o Deus num templo dá, porque Ele é o Deus do impossível. Eu quero conversar nesta noite sobre o Deus que decidiu habitar no meio do seu povo. Deus decidiu habitar no meio do seu povo. Eu me lembro que domingo passado, o pastor Mateus reclamou do relógio. Acredita que queimou, gente? Queimou. Está aqui, ó. Queimou. Misericórdia. Meu Deus. Deus escolhe habitar entre nós por graça. Pura graça. Ele decide estar entre nós por graça. Capítulo 6 vai falar que eu habitarei em meio dos filhos de Israel e não desampararei, como nós lemos aí no versículo 11 a 13. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Que é isso, irmão? O que eu descubro aqui, gente? Que o templo não era uma conquista humana. O templo não era algo que eu poderia me exaltar. Poxa, consegui construir o templo. Não. Era a promessa de Deus se cumprindo. Eu não preciso, Salomão, no caso, não precisava trazer para si, eu sou o cara, porque construí o templo. Não, aquilo era o cumprimento de uma promessa de Deus. Tudo que eu faço, que eu penso, que eu quero, achando que eu é que tenho essa força, esse poder, eu estou indo contrário aos ensinamentos do nosso Senhor. Se eu tenho, se eu faço, se eu sei, é porque Ele cumpre em mim a sua promessa. Deus deseja estar presente no meio do seu povo, mesmo nos nossos fracassos. Se eu achar que eu tenho que construir, que eu tenho que fazer, para que Ele venha até mim, eu estou dizendo, Ele só vem porque eu sou bom. Mas quando eu percebo que, mesmo fracassado, mesmo pecador, mesmo debilitado, mesmo fraquinho, Ele me escolheu, Ele está entre nós por pura graça. Não é a minha intelectualidade, não é o meu poder, não é. É porque Ele decidiu se aproximar. Hoje nós falamos na escola bíblica sobre um versículo que eu acho espetacular. Coloca aí Romanos capítulo 5, versículo 8. Obrigado, Carmen. Diz assim, olha que coisa linda, medita comigo aí, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós, como? Cristo morreu em nosso lugar. Lê comigo. Apesar de sermos muito bons, apesar de sermos fera, o cara, Não. Mesmo eu sendo pecador, Ele decidiu morrer por mim. Ele não, faz o seguinte, se transforma, se converte, se ajeita, depois eu morro por ti. Não, negativo. Primeiro Ele morre, eu ainda pecando. É por graça, meu povo. Não é pelo que eu sei, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu... Não é. É por graça, é porque Ele me amou primeiro. Primeiro Ele se entregou, depois... O templo aqui é o lugar de santidade e obediência. Quando eu percebo que Ele morreu por mim, mesmo eu não merecendo, o mínimo que eu posso fazer é obedecê-lo, olhar para Ele com desespero. Um Deus santo, um Deus justo, o homem pecador, o homem impregnado do pecado, de sujeira. O templo é sinônimo de busca à santidade, de busca à obediência. O templo, além disso, é lugar de beleza e reverência. Capítulo 6, versos 14 até o 22, vai falar sobre a excelência, a pureza, sobre as melhores escolhas.
De forma que o templo, ele significa para mim e para você reverência, a beleza. Tem uma história que eu acho legal, que é de Michelangelo. Ele pinta uma tela e tal, e aí ele fica por alguns dias só olhando para a tela. E alguém pensa, poxa, ele deve estar procurando ali algumas falhas, algum erro, alguma coisa, e perguntaram para ele: como assim, macho? Tu fica esse tempo todinho aí, uma semana depois que tu pintou e concluiu a tua obra, tu fica só olhando e tal, não diz nada, não fala nada, não muda nada. Aí ele: eu só quero contemplar a beleza desta obra. Muitas vezes nós estamos, mas não contemplamos. Muitas vezes nós queremos, mas não vivemos. Estamos na presença do Deus vivo, na correria, no fazer, tem que ser, mas não para contemplar a sua beleza e a sua santidade. O templo, e aí, não estou falando de lugar físico, o templo é lugar de contemplar a beleza do Evangelho. Diz assim o texto no capítulo 6: assim, pois, edificou Salomão a casa e o concluiu, cobriu de ouro puro todo o interior da casa. Israel valorizava o espaço de adoração. Israel dava valor, o templo, para exaltar o seu Deus. A reverência não traduz-se por religiosidade vazia, não. Reverência aqui é de fato você se quebrantar, é você exaltar e reconhecer a majestade desse Deus. O templo, além disso, ele é lugar de presença de Deus. No capítulo 8, versículos 10 e 11, finaliza dizendo o seguinte: a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Qual foi a resposta de Deus para o seu povo, para a obediência, para a reverência? Qual foi a resposta de Deus para essa atitude? Derramando a sua glória, derramando a sua presença, exaltando aquele momento, valorizando aquele momento. Quando nós o buscamos com sinceridade, meu povo, sem motivação egoísta, a resposta de Deus é a sua glória sobre nós. O texto diz que uma nuvem de glória acontecia naquele momento como um sinal visível da presença desse Deus. O templo ainda significa um lugar de intercessão. Que coisa linda! A gente começar o culto orando a Deus, como o pastor Aloyres fez, coisa linda. E no meio do louvor, eu quero orar pela tua vida, está enfermo e tal. Gente, vivemos um lugar de intercessão. Eu não falo desta igreja, eu falo a nossa vida. Nós precisamos interceder, orar, ajudar, contribuir, levantar. Porque o templo é um lugar de intercessão, mas também é um lugar de arrependimento. Coloca aí, capítulo 8, versos 38 e 39. E se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições, com mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. O templo é o espaço de intercessão e de arrependimento. O templo é espaço de intercessão e arrependimento. Portanto, o primeiro ponto que a gente conversou aqui é o quê? Que Deus escolheu habitar entre nós por... O primeiro ponto que nós falamos aqui foi: Deus escolheu habitar entre nós por... Irmã Rosa, me ajuda. Graça, exatamente, graça. O segundo ponto é: Deus não está limitado a um lugar físico.
mas Ele habita em nós. Então tudo isso é aqui nessa igreja, no Henrique Jorge, Porto Velho, 1145? Não, é na sua vida, é em você. Ele não está limitado a um espaço físico. Lá atrás foi o tabernáculo, em outro momento foi o templo, hoje é na tua vida, hoje é na minha vida. Hoje aquilo que nós fazemos deve refletir a glória de Deus em nós. Salomão entende que a presença de Deus, entende que Deus, entende que esse espaço, o momento de Deus, o eterno, o todo-poderoso, não vai caber, não pode caber em um templo. Não dá, é pequeno demais. É impossível, mas é real. Ele não cabe no templo, mas cabe em você. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. O templo de Salomão foi apenas a sombra, magnífico, mas apenas a sombra de algo muito maior, que é o quê? A encarnação desse Deus todo-poderoso. A encarnação do Deus que veio entre nós e habitou em nosso meio, Cristo Jesus, a figura bendita do Deus homem. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Gente, hoje, nós não precisamos mais de um templo físico. Pastor, e para que comprar mais cadeira? É verdade, né, mas? E aí, Luiz, como é que eu saio dessa agora? Hoje nós não precisamos mais de templo fixo. Não precisamos. Porque eu posso encontrar o meu Deus na minha casa, na aflição, na enfermidade. Eu posso ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Porque, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios, Ele habita em nós e temos o encontro com Ele em todo momento. Nós somos morada. Bota aí, 2 Coríntios, capítulo 6. 16. 6:16. 2 Coríntios, capítulo 6:16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus, pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos moradia desse Deus todo-poderoso. É impossível, mas é real. Primeiro nós falamos que Deus escolheu habitar entre nós por... Vocês já devem saber. Deus escolheu habitar entre nós por graça. O segundo ponto, eu já esqueci. O que foi mesmo, hein? Deus não se limita ao templo físico, foi? Deixa eu ver. Deus não se limita a um lugar físico, mas habita em nós. E o terceiro ponto diz que o rei maior que Salomão apareceu. Mateus capítulo 14, verso 12, 42. Mateus 12, 42 diz assim: a rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém que é o quê?
Salomão foi um rei extraordinário, meu povo. Sábio demais. Salomão foi um rei que as nações iam até lá para ouvir da sua sabedoria. Cheio de glória, cheio de justiça. Mas Jesus, ele é o Rei eterno, cheio de graça e de verdade, como diz o apóstolo João. Esse é o rei maior que Salomão. Salomão é maravilhoso, Salomão é extraordinário, mas o nosso Deus é maior que Salomão. Enquanto o Salomão construiu um templo gigantesco, extraordinário, precioso, magnífico, para Deus, enquanto Salomão decidiu colocar a mão na massa para que aquilo ficasse pronto, Jesus é o próprio templo de Deus. João capítulo 2, versículo 21, abre para a gente aí. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a quê? Lindo templo que o Salomão construiu. Mas Jesus é o próprio templo de Deus. Além disso, ele é o rei que governa com justiça, como diria o profeta Isaías. Eu sei que Salomão também tinha muita sabedoria para resolver as suas questões. Mas em um dado momento, como nós já vimos aqui, ele errou. Ele buscou soluções e saídas onde não devia, e aí pagou em algumas situações por isso. Em Cristo, nós temos o rei que reina sobre o nosso coração, sobre o coração do homem. O nosso coração, diz o texto bíblico, que é enganoso, sabe? É enganoso. Pode nos levar à ruína. Agora, o rei que nós servimos, que é maior que Salomão, ele reina sobre o nosso coração. Ele governa com justiça a todos nós. Ele leva o seu povo e a sua igreja a algo precioso. Nós queremos olhar para a magnitude do templo, e isso é bom. O problema é quando eu olho mais para a estrutura e menos para a essência. Muitas vezes nós achamos que aquilo que é grandioso é porque Deus está presente. Pode ser, pode ser. Agora, existe algo menor com a essência pura, santa e justa, que Deus habita naquele lugar. O que eu quero dizer é que esse Deus, que é grande, que não cabe num templo, que não cabe no universo, que não cabe na história, ele decidiu habitar em nosso meio. E ao habitar em nosso meio, ele revela a sua grandiosidade. Ele se fazer homem, não o diminuiu em nada, pelo contrário. Paulo vai dizer que ele abriu mão para se fazer carne como nós, para pagar o preço altíssimo por nós. De novo, o templo de Salomão era grandioso de fato, mas era apenas a sombra daquilo que viria na realidade, ou seja, a plenitude de Cristo Jesus. Porque este é o verdadeiro templo, o verdadeiro intercessor, o verdadeiro rei. Queria chamar o louvor aqui para a gente. Hoje, meus irmãos, nós não precisamos de ouro. É bom. Falamos isso na escola bíblica. Quando eu falei que não precisava de ouro, teus irmãos choraram.
Eu preciso, pastor. Eu também. Não precisamos de ouro, não precisamos de pedras preciosas, não precisamos da melhor madeira. O que nós precisamos é ter o nosso coração quebrantado e obedientes a Deus. A prosperidade financeira é importante. É ou não é, Abimael? É bom. Uma vida sã, sem enfermidade, é bom. É bom, lógico. E eu tenho que buscar isso. Eu tenho que me cuidar para isso. Só que mais importante do que o externo é a essência. O meu coração, com dinheiro ou sem dinheiro, tem que estar quebrantado diante do meu Deus. Com enfermidade ou com saúde, tem que estar quebrantado diante do meu Deus. Tem que ser obediente a Ele. Independente da posição, se seja num pedestal, se seja com os pés no chão, eu preciso ter o coração quebrantado diante de Deus.